Muito bom dia, eu sou Ricardo Zanella, vulgo Popó, e estamos aqui para iniciar o capítulo 4 da primeira carta a Timóteo. Eu comecei a ler a Bíblia em outubro de 2024, nós estamos em setembro de 2025, e de lá para cá bastante coisa aconteceu na minha vida. Desde que eu permiti que Deus entrasse e operasse milagres na minha vida, muitas portas foram abertas, muitas portas foram fechadas. Eu sentei em muitas mesas, eu levantei de muitas outras. Muita gente boa entrou na minha vida e muita gente não tão boa, mas que não fazia parte do meu propósito, saiu da minha vida. Como ainda acredito que muita gente vai entrar e muita gente ainda vai sair. Então, para você que está querendo começar, eu ainda sou muito iniciante. Vamos começar junto, vem para cá, vamos ler junto, vamos estudar junto, vamos crescer junto, vamos iniciar um movimento. São coisas fantásticas e formidáveis que acontecem quando a gente para ler o texto, para tentar entender um pouquinho. E nós não vamos entender, vamos ler muitas vezes, não vamos conseguir entender, mas a gente não pode parar. Quanto mais a gente entende, mais claridade entra na nossa cabeça, mais sabedoria a gente alcança. E de tempos em tempos a gente vai tendo o espírito da revelação e algumas coisas vão entrando, vão acontecendo. Esse espírito que ele já habita em nós, desde que você aceite Jesus na sua vida, você entenda que o Espírito Santo está com a gente. Nós somos templo do Espírito Santo, nosso corpo é a igreja. Não venho falar de religião, continua com a sua religião, vai na sua igreja, vai na sua missa, vai no seu culto, segue o seu padre, segue o seu pastor. Mas acima de tudo, tema a Deus. E temor ao Senhor não é ter medo do Senhor, é ter extremo respeito pelo Senhor. É detestar tudo aquilo que o Senhor detesta. Ele detesta ódio, orgulho, corrupção, palavras perversas, inveja, todo esse tipo de sentimento que suja o nosso coração. Deus quer o nosso coração limpo. Então vamos lá. Capítulo 4. Instruções a Timóteo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganados e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, e piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvem. Esse foi o capítulo 4 da primeira carta a Timóteo. Vamos estudar um pouquinho, dar uma aprofundadinha. Do verso 1 ao verso 5, Paulo faz alerta sobre falsos ensinos. Paulo diz que nos últimos tempos, alguns se afastariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ele cita exemplos, pessoas que proíbem casamentos e certos alimentos, impondo regras religiosas distorcidas.
Paulo lembra que tudo o que Deus criou é bom e pode ser recebido com gratidão, desde que santificado pela palavra e oração. O ponto aqui é não deixar o legalismo religioso substituir a verdade divina. Do verso 6 ao 10, ele fala da vida do bom ministro. Timóteo deve instruir os irmãos com as palavras de fé e de boa doutrina. Paulo manda rejeitar fábulas profanas e exercitar-se na piedade. Ele faz uma comparação. O exercício físico é bom, mas o exercício espiritual é muito mais valioso, porque vale para esta e para a vida futura. Então podemos concluir que trabalhamos e lutamos porque temos esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente daqueles que creem. Do verso 11 ao 14, dá o exemplo do jovem líder. Paulo ordena: manda e ensina essas coisas. Mesmo sendo jovem, Timóteo não deveria deixar ninguém desprezá-lo. Como ele faria isso? Sendo um exemplo em palavra, comportamento, fé e pureza. Paulo pede dedicação à leitura das Escrituras, à exortação e ao ensino. Ele lembra do dom que Timóteo recebeu por profecia, com imposição de mãos dos presbíteros, ou seja, a liderança de Timóteo foi confirmada e ele precisava valorizar esse chamado. Do verso 15 ao 16, ele fala de persistência e progresso. Timóteo deve se aplicar inteiramente para que seu progresso seja visível. Paulo conclui dizendo: cuida de ti mesmo e da doutrina. Se ele fizer isso, salvará a si mesmo e aos que o ouviram. Ou seja, líder que não cuida de si acaba prejudicando todo o seu time, toda a sua comunidade. E trazer aqui um resumo prático desse capítulo, nós temos que ter atenção aos falsos ensinos, não cair em legalismos e distorções, fazer um exercício espiritual, isso tem valor eterno. A juventude não é a desculpa, a autoridade vem do exemplo, o exemplo arrasta. Ensinar exige dedicação à palavra e ao dom recebido. E por último, o cuidado pessoal do líder impacta toda a comunidade. A gente aplicar na nossa vida, nós devemos discernir doutrinas. Nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Priorizar a vida espiritual. A saúde física é importante, mas a saúde da alma e do espírito é fundamental. Seja exemplo, não discurso. A autoridade é conquistada pelo modo de viver, pelo exemplo. Valorizar dons e chamados. O que recebemos precisa ser cultivado. E autocuidado é ministério. Cuidar de si para poder cuidar dos outros. Capítulo 4 acaba por aqui. E eu convido você para refletir, ler de novo esse capítulo, ler com calma, ler sozinho, tenta refletir e entender mais alguma coisa, de repente você tem um outro insight que eu não tive por aqui. E se tiver e quiser compartilhar, compartilha, comenta lá, a gente pode conversar sobre aqui no vídeo. Faz um comentário. Manda isso para alguém. Se você acha que alguém também está precisando e que também não tem ainda esse conhecimento, a gente começa isso junto. A gente cresce junto, porque eu preciso de você. Então, vamos junto, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a palavra, vamos trazer Deus para dentro dos nossos corações. Um grande abraço, que você seja sal e luz por onde você passar. Até a próxima. Fica com Deus.